Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Hoje nós teremos uma palestra com a nossa irmã Maria Inês, que vai falar sobre esse tema, Jesus, Dever e Consciência. Apenas antes de passarmos para a palestra, nós iremos fazer a leitura de uma mensagem, como nós fazemos todas as reuniões, depois a nossa prece, e aí passamos a palavra para a nossa palestrante. Apenas lembrando que nós temos toda terça-feira, às 18 horas, o atendimento fraterno e espiritual aqui na Casa Espírita. Então, aquela pessoa que estiver precisando de um atendimento individualizado ou retirar uma dúvida sobre a doutrina, precisar conversar com um dos nossos colaboradores, todas as terças, a partir das 18 horas, ok? Então, vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, que é psicografado por Chico Xavier, e a autoria espiritual de Emmanuel. E a lição é de número 57, que diz assim: não te afastes, mas livrai-nos do mal. Palavras de Jesus, que está em Mateus capítulo 6, versículo 13. Então diz assim Emmanuel: a superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinado alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes lhe não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E, condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor, para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele se liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então vamos orar.
acalmando os nossos corações, iluminando as nossas mentes. Pensemos na figura majestosa de Jesus, rogando de Ti, Senhor, que nos ampare nos momentos difíceis, que intervenha para aliviar as nossas dores, as nossas angústias, e que nos inspire, Senhor, em todos os dias, a seguirmos o Seu exemplo, para que possamos entender a Sua mensagem, aplicando os Seus ensinamentos sublimes em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossa fala, em nossos exemplos. Querido amigo Jesus, ajuda-nos a consolar aonde quer que estejamos, e consolando aos corações aflitos, também conquistaremos consolo para as nossas próprias mazelas. Senhor Jesus, permanece conosco, nos amparando hoje e sempre, que assim seja. Então, passamos a palavra para a nossa palestrante Marinês. Boa noite a todos. É com imensa gratidão que nós aqui estamos nessa casa, que há bem pouco tempo atrás, mais ou menos 6 a 7 anos, receberam-me de braços abertos, como Jesus assim o fez, nos nossos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, eu tenho vocês sempre gravados, as suas fisionomias em meu coração. E hoje, para essa retribuição, porque Jesus sempre coloca a ação adiante da promessa. Não podemos só prometer, temos que agir. E como ele falou na lição, nós temos que fazer o bem, não fugir da nossa luta evolutiva. A nossa luta que faz com que acendamos as luzes que Deus preparou para o nosso alcance. Então, Jesus, dever e consciência, vamos nos basear no Evangelho e também na nossa querida Joana de Ângeles, que nos traz, através da psicologia, a nossa consciência. Análise para isso, para que sirva para nós de estímulos, de coragem e afeição a essa causa do Cristo. Jesus e Tomé, a Revolução Cristã. Nós sabemos que Tomé foi, assim, aquele que tinha que ver para crer. E na mentalidade de Tomé, se Jesus estava a serviço de Deus, nosso Pai, então ele teria toda a oportunidade de fazer uma reviravolta neste nosso planeta. Então, Tomé, achando que o Cristo fosse fazer a revolução
como os judeus da época entendiam, perguntou para o Cristo: Senhor, esta conspiração vós deixastes que eu coordene? Jesus olhou para Tomé e falou: amanhã cedo nós vamos sair para conversarmos melhor. E aí Jesus, cedinho, saiu com Tomé da casa de Simão Pedro e colocou-se à beira do caminho e da estrada. Tomé achou que Jesus iria incentivá-lo a fazer a conspiração que estava na cabeça dele. Mas Jesus, andando, encontrou um homem embriagado, estirado na sarjeta. Ele parou e foi acudir. Tomé, enfadado, falou: não, esse aí não, esse aí amanhã, esse é o Jonas, esse aí amanhã ele já está aí na mesma hora e do mesmo jeito. Jesus olhou Tomé e disse: Tomé, eu não concordo com você, porque a gente não sabe o que Jonas tem como provação. Então, às vezes, ele sofre muito e, por isso, se atirou ao vício da bebida. Então, vamos ajudá-lo, sim. Aí, pegaram o bêbado, deram-lhe banho, levaram numa caverna, alguém ficou cuidando, dando-lhe comida. Então, continuaram o caminho. De repente, vêm 3 senhorinhas ao encontro de Jesus e diz assim: Messias, fala sobre as tuas obras, o reino de Deus para os meus filhinhos. E Jesus não se fez de rogado. Falou sobre o reino de Deus àqueles filhos e aquelas senhoras, sempre seguido do nosso irmão Tomé. Aí, continuando a sua estrada, encontrou mais uma senhora que falou: Jesus, vá até a minha casa, que a minha filha está muito doente, está com uma febre muito alta. Jesus prontamente seguiu para a casa da senhora, aliviou a enfermidade da criança e acerenou a mãe que estava tão aflita. Continuando o caminho para Cafarnaum, encontraram um senhor desesperado, pedindo: Senhor, meu filho está morto. E a mãe enlouquecera. Então Jesus foi lá, acalmou a senhora, trouxe ela à razão e também falou que a morte é o nascimento para a vida. Confortou a todos. E assim, andando pela estrada, atendeu naquele dia 50 casos muito graves e difíceis. Quase sem tempo para comer, anoiteceu. Então chegaram a um lugar
E Jesus falou: vamos descansar, Tomé. E ele, então, enfadado, né, com os pés machucados, falou: ainda bem, porque eu estou fatigado. E aí, Jesus descansou, mal comeram um pão com legumes. E aí, Tomé, olhando para o Cristo, perguntou: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? Jesus olhou para Tomé e viu que ele não tinha entendido nada do que é essa libertação. E aí Jesus falou: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras, que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica. E o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa segura resposta à indagação que formulastes. Enquanto houver preponderância do mal, a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do supremo bem. Então Tomé olhou para Jesus e deu sinal que tinha entendido a lição daquele dia. E assim somos nós. Nós somos espíritos em evolução. O nosso caminho tem que ser em direção a Jesus, para alçarmos ao reino do céu. Então, Jesus nos diz que o dever de cada um conduz na empreitada da evolução. Então, quando nós cumprimos o nosso dever, é claro que vamos caminhar cada dia mais um degrauzinho da nossa classificação evolutiva. E assim, nós concluímos que essa evolução resulta da conquista moral, que a consciência se permite em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Então, nós falamos muito sobre consciência. E Kardec também perguntou aos espíritos aonde que estava, porque ele pesquisou e não achou essas leis que nos conduz à sintonia do equilíbrio cósmico. E ele perguntou aos espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. E nós, espíritas, temos que ter a consciência espírita. Não é só ter consciência daquilo que nós temos que fazer, mas é do bem maior que temos que fazer.
A nossa consciência não pode vacilar nem um pouquinho, porque nós, espíritas, sabemos que temos Deus em nosso interior. E Deus é sublime. Deus é o nosso Pai mais benigno, mais perfeito que podemos imaginar. Então, Deus não erra. Não adianta lutarmos contra tudo e todos. Vamos lutarmos e abraçar as nossas causas. A luta tem que ser nossa. Jesus falou. A nossa revolução tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro. E aí, então, Joana nos descreve a consciência espírita. Ela nos diz: a consciência pode ser treinada mediante o exercício de valores morais elevados. Então, não vamos imitar a quem quer que seja. Às vezes, as leis humanas nos fazem achar que tudo é lícito para nós, mas muita coisa não é. Então, se liberarem o crime, o aborto, tudo que nós podemos fazer sem moral do Cristo, nós não vamos fazer porque está na lei. Nós vamos trabalhar em nós aquele sentimento que nos eleva. Algumas breves regras ajudar-te-ão no desempenho deste empreendimento. Então, vamos ver essas regras. Administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos o sofrem. Quem de nós não temos conflitos? Muitas vezes não definimos nem o que é normal para nós. Então, nós temos os nossos conflitos psicológicos, do nosso psique, e faz com que, ao analisarmos a nossa situação, podemos ver que é da natureza humana. Então, não vamos sentir culpa, assim que os espíritos nos orientam. Não vamos sentir culpa, vamos nos sentir responsáveis. Por quê? A responsabilidade faz com que mudemos a nossa ação para melhor. Se sentirmos culpa, minha culpa, nós nunca vamos ouvir o nosso anjo guardião, que nos orienta, que nos dirige, os espíritos amigos que nos mostram o nosso caminho. Porque nós ficamos com aquilo na cabeça. O ódio, o ressentimento, a paixão desregrada. E a gente não consegue pensar em outra coisa. E os espíritos não conseguem nos influenciar por um caminho melhor. Então, todos nós temos este pequeno probleminha, né? Então, vamos ajustar-nos às verdadeiras causas e valores. Evita eleger homens modelos ou mulheres para seguires.
eles também são vulneráveis às injunções que experimentam. Às vezes, comprometem-se o que de maneira alguma deve constituir desestímulos. Então, nós, muitas vezes, como diz a lição, não vos afastais. E, às vezes, a gente, por um probleminha ou outro, com uma outra pessoa, que não tem nada a ver com a doutrina, a gente se afasta. Então, nós não devemos colocar os valores da doutrina espírita sobre um modelo ou uma pessoa. E nem assim nas nossas vidas. Vamos agir conforme a nossa consciência, o que a gente sabe que é o valor maior, que aí nos cabe a renúncia, a humildade e o amor do Cristo. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores, honrando-te com esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Se erras, repete a ação. E se acertas, segue adiante. Em Mateus, capítulo 21, versículos 28 e seguintes, Mateus conta a parábola de 2 filhos, não pródigo, é outra palavra da vinha. Diz um pai a seu filho: filho, hoje é o dia de você trabalhar na minha vinha. E o filho respondeu: eu vou, pai, já vou. Ele virou para o outro filho e disse: filho, você também tem que trabalhar na minha vinha. E o rapaz respondeu: não, eu não vou, não. Mas aí o primeiro, meditando: se meu irmão não vai, eu também não vou. Ele não foi. Só que o segundo meditou e viu que tinha se enganado. E aí foi trabalhar na vinha do pai. Então, Joana nos pergunta, no livro dela, qual dos dois atendeu aos deveres de Jesus? O segundo, com certeza. Então, a ação deve prevalecer sempre sobre a promessa. Não prometamos aquilo que nós sabemos que não vamos cumprir. Mas, se negarmos aquela promessa e, ao meditarmos, vemos que temos condição de resolver, então vamos para a ação. Porque Deus, além da ação que nós fazemos, Ele também avaliza a nossa intenção. Se eu tinha intenção de ir, mas depois eu fui por bem, eu acertei. Agora, se eu prometi e não cumpri, aí realmente é um erro da gente. A gente tem que retornar, analisar o equívoco que cometemos e refazê-los, com certeza, né? E não desanimarmos. O desânimo nos provoca a depressão. Porque ficamos ali meditando. Não estou fazendo nada. Gente, isso causa depressão. Então, a depressão não é obsessão. Ela é causa
da aproximação de espíritos que também não fazem bem algum. Mas é nossa, é o nosso espírito que está dizendo: Senhor, eu não estou concordando com o Senhor, com o que você deixou acontecer. Mas Deus sabe o que faz. Ou confiamos ou não. Então, não desanimemos em maneira nenhuma em nossas vidas. Vamos lutar por nós mesmos, levantar o nosso astral espiritual e trazermos de encontro para nós, a nossa família, aqueles que vivem ao nosso redor, que convivem conosco no nosso trabalho, na nossa casa de oração, seja ela qual for, para que possamos abraçar esta causa de elevação espiritual, transmitindo a todos a conquista espírita. Não te evadas ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos, comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Então, como disse a lição do início, não vamos nos afastar dos enfrentamentos de problemas, porque todos nós temos problemas. Se não o tivermos, ou estamos iludidos com a vida, ou estamos equivocadamente analisando o que a gente passa. Porque, na realidade, nós temos os deslizes, que são os nossos erros, que nos ensinam, como também as nossas dificuldades, para provarmos a nós mesmos que temos coragem e não vamos nos deixar surpreender mais tarde por deslizes muito mais profundos. E Joana, então, sempre nos aconselha, em qualquer livro que ela fala, não desanimeis, enfrente a luta. É a luta de nós mesmos. Quando nós pedimos a nossa prece, livrai-nos no mal, Senhor. É exatamente isso. Livrai-nos da preguiça, da inatividade, da inanição, que às vezes nós temos até preguiça de comer, não é não? Então, vamos trabalhar isso em nós, porque a palavra eleva, mas o exemplo, diz Emmanuel, arrasta. Então, nós temos que ser o baluarte da nossa família, da nossa vida, e termos a alegria. Por exemplo, hoje, com quase 80 anos, eu e meu filho abrindo uma palestra sobre Jesus. Eu sempre venho com ele para cá e para cá, mas fazer a palestra juntos ainda não tinha acontecido. Eu estava ali sentada, agradecendo a Deus por isso na minha vida. Porque é tão bom. O sentimento de gratidão a Deus é o melhor. Assim, Divaldo também fala que o sentimento de gratidão, ele sempre recita aquela prece de gratidão de Maria Dolores ou Amélia Rodrigues, que são duas, né? Porque a gratidão nos faz feliz, e faz.
Esse é o momento feliz da nossa vida. Nós não temos felicidade sem fim e nem mal sem ser tirado das nossas vidas. Mas temos os momentos que podemos vislumbrar a felicidade, se alçarmos com o bem, com a nossa elevação moral. Essa é a questão. Isso é tarefa do Cristo trabalhando em nós. E nós, do jeito que está a humanidade, dependemos muito deste modelo e guia que Deus deu para nós. Que, aliás, é a pergunta mais simples que Kardec fez e recebeu como resposta. Qual é o modelo guia para a humanidade? E os espíritos responderam: Jesus. Então, realmente, ou confiamos em Jesus e avançamos nessa estrada bendita, ou às vezes vamos nos separar um pouquinho daqueles que nos amamos. Porque nós, às vezes, retrocedemos, como diz Bezerra, vocês muitas vezes sofrem sem necessidade. Não está escrito que você tem que sofrer por aquilo ali. É só o sofrimento que eleva a nossa vida, o nosso espírito? Não. É fazer o bem. Se você faz o bem, você está retirando muitas coisas de sofrimento da vida. E aí, então, ela nos diz: reage à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa, né? Porque realmente é isso. A autopiedade, ai, Senhor, eu estou aqui, eu estou não sei o quê. Nós entramos em depressão. Não deixe que isso aconteça conosco. Às vezes temos momentos um pouco de desânimo, mas logo já inflamos com a nossa personalidade da alegria, do amor, do contentamento. E é assim, baseando em Jesus, é que nós vamos adentrar a esse caminho, a essa estrada tão colorida, tão florida de luzes para o nosso bem-estar. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. A autopiedade faz isso, né? A gente achar que os nossos são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestam. E é verdade. Muitas vezes falamos que perdoar não é fácil. Mas o bom mesmo é nem se ofender. Igual o Chico fazia. Ninguém ofendia o Chico. Porque ele era aquele pacificador, aquela paz de espírito. E não se ofendia com nada. Então, se a gente der muito volume àquilo que nos acontece, é o nosso tempo crescido em mágoas, ressentimentos, enfim. Realmente vão ser o nosso pior problema, porque é verdade. Liberta-te de queixa pessimista.
e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Vocês já tiveram algum amigo, alguém assim, que quando sofre um problema, todo dia que você encontra aquela pessoa queixa do seu problema. E todo dia. Aí o que acontece? Quando a gente vê a pessoa, a gente se esquiva. Porque a gente não consegue mais aceitar aquele momento pessimista. Porque não é. Então, não vamos tornar pessimistas. Sim, dividir os nossos problemas com alguém é algo louvável. Nós precisamos de um ombro amigo. Mas ficar martelando em cima daquela questão, meu Deus, quantas coisas boas estão passando e a gente revivendo aquele mal. Muitos aqui, às vezes, já assistiram uma reunião mediúnica. Então, há espíritos que vêm ali, cheio de ódio, refazendo, falando. Aí você pergunta, quantos anos que você está assim? Ah, muitos anos. Pois é, nós já estamos em 2023. E você ficou estacionado aonde? Então tem que levar, e nós também, né, nos levarmos a meditar quanto tempo a gente está perdendo na vida. A vida é curta? Sim, em comparação com a eternidade é. Mas nós temos que saber aproveitar. Chorarmos, derramarmos lágrimas, isso é muito natural. Quem não o faz? A lágrima é o nosso alívio das nossas mentes, mas ela tem que ser transformadora em sua quantidade. Quando ela vai descendo no coração, aí ela já vai lavando e transformando o nosso coração sempre para melhor, sempre para o amor. Nunca cedas espaço à hora vazia. Quer se preenche de tédio. Sim, ficamos sem fazer nada, um mal-estar ou perturbação. Vocês já pensaram se a nossa felicidade no reino de Deus fosse aquilo que projetamos, não o que o Pai projetou? A gente vai falar, eu quero férias, eu quero balançar naquela rede, no espaço, e vai, e vai. Um dia, você até cai da rede, de tão insegura que ela se torna. Então, nós temos o tédio nos jogando no chão. Nós devemos ter a nossa vida, o espaço, a hora vazia preenchida com alguma coisa. Quando fazemos entrevista no centro com as pessoas, e elas, às vezes, estão deprimidas, porque isso é um fato natural. Nós também temos um momento que ficamos deprimidos, mas a gente tem que lutar para essa não se tornar realmente uma depressão. E aí eu digo para as pessoas, sai de casa, vá andar na rua, olhar as lojas, saia do lugar aonde você está. Preencha o teu espaço para que realmente não possa se tornar
uma hora vazia. O que faças, faze o bem, com dedicação. Ser útil, de Joana, em toda e qualquer circunstância. Favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida, conforme o que Jesus delineou e exemplificou. Então, Jesus não trouxe a palavra vazia. Ele trouxe o seu exemplo. E dentro dessa circunstância, pensando em nosso Cristo Jesus, vamos orar para encerrarmos. Tragam à sua mente a figura do Cristo. E nesse instante, Senhor, obrigada por aqui estarmos, junto aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Queremos, Senhor, servi-lo, mas dê-nos coragem, dignidade, para fazer o melhor que pudermos, reconhecendo sempre a sua magnitude, a misericórdia infinita de Deus, porque plantou em nosso lar esta doutrina bendita que nos esclarece a consciência. Obrigada, Senhor Jesus. Olhe por todos deste planeta, que todos nós estamos incumbidos dessa fase de regeneração. Ajuda-nos neste momento tão difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, para este planeta. Que a sua caridade, o seu amor maior por todos nós, possa realmente afagar as nossas almas e iluminar, harmonizando os nossos lares, aonde deveremos dirigir logo após. E dai-nos, Senhor, a confiança e a fé inabalável em Deus, nosso Pai. Obrigada, Senhor. E obrigado, senhores.